Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Vamos falar um pouquinho hoje aí sobre a questão de perdas e superação de perdas, ok? Você já sofreu alguma perda? Provavelmente já, né? Todos nós passamos por perdas. Como superar uma perda, né? Seja ela pequena ou grande. Antes de entrar no assunto, já dá um like aqui no nosso vídeo, curte aí se você está curtindo o canal, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e também ativa o sininho aí para você receber as próximas notificações dos próximos vídeos que nós vamos divulgar. Outro recadinho bem rápido, já está disponível aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, também as informações sobre o inglês com Bíblia, tá ok? Então se você quer ter informações ou quer se inscrever no curso, inglês com Bíblia, vai estar aqui na descrição do vídeo também para você acessar e ter todas as informações. Perdas então, né? O que são perdas? Será que nós, quando criança, nós somos preparados para as perdas que nós receberemos ou passaremos, né, na nossa vida? Algumas pessoas não são. É comum também quando criança, algumas pessoas quando vão brincar com os pais, né, às vezes os pais deixam sempre a criança ganhar. Isso não é uma boa coisa, né? Porque nós devemos sim ser preparados para as intempéries e as perdas que nós vamos passar aí na questão da vida. Mas como superar uma perda, né? Na realidade não existe uma receita de bolo, não tem vamos dizer assim, algo que a gente possa fazer e que sirva para todo mundo, né? Como superar perdas. Perdas pode ser a perda de um relacionamento, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de uma condição financeira, de um bem material. A perda ela pode ser de um animal de estimação, a perda ela pode ser de um ente querido. Todos nós já passamos, estamos passando ou ainda passaremos por perdas. Porém, o que fazer, né, quando a gente passa por uma perda ou sofre uma grande perda? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente vê no caso de Marta e Maria, quando elas sofreram a perda do seu irmão Lázaro, a Bíblia diz que elas disseram assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Imagine a perda daquelas mulheres, né? Sabendo ali que o irmão, que era o provedor do lar naquele momento, e que elas perderam, e elas disseram para o Senhor Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas estavam sofrendo, e sofrendo tanto que é uma das únicas ocasiões na Bíblia, não a única, mas uma das únicas ocasiões na Bíblia em que aparece Jesus chorando. Jesus, quando viu que Marta e Maria estavam sofrendo e as pessoas chorando pela morte de Lázaro, ele também chorou. Isso significa que ele importa sim com a nossa perda. Quando você passa por uma perda, às vezes tem aquele sentimento, né? Será que Deus se importa? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Mas ele se importa. Se importa tanto que Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz que ele chorou ao ver o sofrimento de Marta e Maria. Então, perdas é natural que nós passamos, né, em algum momento. E quando normalmente nós passamos uma perda, o primeiro sentimento que nós temos é aquele sentimento de negação, né? Não, isso não pode estar acontecendo, não pode ser verdade que isso aconteceu. E a dor, ela é muito grande, porque a perda realmente dói, né? E depois da negação, nós vemos que vem aquele processo de, muitas vezes, raiva, quando nós nos damos conta de que aquilo realmente é verdade. Não, aquilo realmente aconteceu. E aí nós tendemos a ficar com raiva, né? O que eu poderia ter feito de diferente para não ter acontecido? Será que alguma coisa eu poderia ter feito para evitar isso? Só que muitas vezes isso não está na nossa mão. Isso não está no nosso alcance, né? E tem algumas situações sim que nós poderíamos ter evitado, mas existem inúmeras situações que nada que nós fizéssemos de diferente evitaria aquela situação. E depois que nós ficamos com raiva, normalmente vem aquela questão de negociação com a gente mesmo, né, para que a gente possa aceitar aquela perda. Às vezes algumas pessoas entram em depressão, até que venha realmente a aceitação. E existem pessoas, inclusive, que às vezes estão preocupadas que ficam por causa da perda, né, que sofreram, às vezes nem estão dormindo direito, estão sofrendo da insônia. Nesse caso eu diria para você, procure ajuda. Existem muitas formas daí de você ser ajudado, né? Inclusive tem um livro muito bom chamado Superando a Insônia. Eu vou deixar também o link dele aqui na descrição do vídeo, de repente pode ser do seu interesse e pode te ajudar. Superando a Insônia, né? É preciso entender então que é um processo, né? O processo de superação de perdas, ele é constituído de fases, de ciclos.
E é importante na nossa vida a gente encerrar um ciclo para começar um outro, né? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que para todas as coisas há um propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para cada coisa. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, na nossa vida, nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas. E a pergunta que eu te faço hoje é: será que já não passou o seu tempo de chorar por essa perda que você sofreu? Eu estou dizendo isso porque existem pessoas que passam anos para superar uma perda. Não estou dizendo que tem algo errado, cada um tem o seu tempo, mas às vezes tem pessoas que passam a vida inteira e nunca superam uma perda. E é importante superar as perdas para que a vida possa continuar, né? O prazer de Deus é ver os seus filhos felizes. A primeira coisa que Deus fez com o homem, quando criou o homem, foi abençoar o homem. Então Deus quer sim que nós vivamos tempo de bênção, tempo de felicidade, né? E talvez para você o tempo de chorar já passou, mas você ainda está se lamentando, né? Então pense assim que aquele tempo que você viveu foram memórias boas que ficaram, né? Foi bom aquele tempo? Ótimo. Talvez aquele tempo não volte nunca mais, mas supere as perdas, né? Não se culpe também por superar uma perda. Existem pessoas que às vezes se culpam porque ele pensa assim, quando perde, por exemplo, um ente querido, né? Olha, a pessoa faleceu e agora se eu for para uma festa, se eu rir, se eu voltar a sorrir, o que as pessoas vão pensar? Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, né? O maior prazer de Deus é ver os seus filhos felizes. E não é porque você perdeu um amigo ou um ente querido de repente que você vai deixar de viver, né? Então você precisa voltar a sorrir novamente. E Paulo disse assim que nós devemos consolar-nos uns aos outros com estas palavras, né? Quando a gente perde um ente querido, um amigo querido, nós temos que nos lembrar que um dia nós veremos novamente esse amigo, esse ente querido com Cristo na glória. E isso deve servir para nós de consolo espiritual. Então, como eu citei aqui o caso de Marta e Maria, né, quando eles disseram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas o Senhor fez um milagre, ressuscitando a Lázaro. E se o Senhor não tivesse feito aquele milagre e não tivesse ressuscitado a Lázaro? Elas teriam sim que superar a perda, né, do seu irmão. Então a perda, ela existe para a nossa vida, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para que nós possamos aprender com as perdas. Mas nós não podemos ficar eternamente nos lamentando, né? É preciso voltar a viver. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Um grande beijo, um abraço no coração. Fica com Deus.